e nós já éramos companheiros de jornada. Então, os irmãos acolheram um bom ministro do Senhor, graças ao bom Deus, e Deus permita que seja um tempo de muita graça, de muita bênção, de muita evangelização, muita salvação de almas nesta cidade, porque quando nós juntamos as mãos, nós ganhamos alguma coisa, um tônus diferente, com a misericórdia e a bênção do Senhor. Obrigado. Meus queridos irmãos, como eu sabia que seria esse culto em que um ministro seria acolhido na nossa denominação, eu desejei pregar na segunda epístola de Paulo a Timóteo. O texto que eu vou ler está no capítulo 2, versículos de 1 a 7. E eu gostaria de alcançar algumas coisas, se Deus permitir, com essa pregação de hoje. Eu gostaria de falar à igreja, mas eu também gostaria de falar muito particularmente aos ministros que estão aqui, por causa do próprio tema, e eu gostaria de desanimar todos aqueles que sonham em ser ministros e que não têm certeza da sua vocação, até que tenham certeza. Porque o que eu vou falar aqui, que Paulo deixa escrito para nós, de certa maneira é desalentador, mas é desalentador quando nós olhamos com os olhos não vocacionados. E muitas vezes, nós mesmos brincamos, né? Entre nós aqui. Olha só, não estudou, viu só o que aconteceu, né? Findou sendo pastor. Mal sabem as pessoas o tanto que os pastores precisam estudar. Eu mesmo brinco lá na minha igreja, olha, mamãe me avisava, Joel, vai estudar, eu não estudei, terminei aqui. Mas, meus irmãos, essas brincadeiras são apenas para a gente aliviar um pouquinho algumas tensões. O ministério pastoral é profundamente tenso, se ele for um ministério sério. Ele é profundamente solitário. Ele tem algumas agruras que são muito peculiares ao ministério pastoral. E por isso que eu digo, se você não tem vocação, tem o desejo, mas não tem convicção da vocação, espere um pouco. Talvez esse desejo desapareça e vai ser saudável para você. Mas se ele permanecer e a vocação for confirmada, então venha sabendo o que é. Tá bom? Não entre desavisado nessa história. Mas o contexto dessa segunda epístola é sabidamente o último texto registrado de Paulo. Pode ser que ele tenha escrito mais alguma coisa, mas não entrou no cânon. E ele deixa orientações pastorais ao seu discípulo e pastor, uma espécie de pastor auxiliar que ele tinha, que se chamava Timóteo. E ele deixa as últimas orientações para aquele irmão, sabendo ele que ia falecer. James Montgomery Boyce foi um pastor presbiteriano, foi porque ele faleceu. Pouco antes de ele falecer, ele descobriu que estava em fase terminal, câncer, e ele desesperadamente correu para escrever o seu último livro, porque ele dizia, eu preciso deixar a minha última contribuição, eu vou parar de falar, então vou deixar alguma coisa escrita para as gerações futuras. E ele combinou com o seu pastor auxiliar, e disse o seguinte, se eu não conseguir terminar, você termina para mim, e isso aconteceu. O pastor auxiliar escreve o último capítulo, a introdução, a conclusão, o miolo do livro foi do reverendo Boyce. O que eu quero dizer é que muitos dos nossos irmãos ao longo da história, quando percebem que seus dias estão terminando, ao invés de lamentar que a vida diante dos seus olhos parece ter se encurtado, eles correm para terminar a missão que lhes foi proposta. Paulo está fazendo exatamente isso aqui. E Paulo fala do valor e do poder do ensino da Escritura, porque de todas as possíveis missões da igreja, aquela que faz diferença eterna é a pregação da palavra de Deus. Porque é por ela que nós somos conduzidos até a presença do Senhor, é pela palavra que nós chegamos à cruz, é pela palavra que nós deixamos ali os nossos pecados, é pela palavra que o Senhor faz com que compreendamos aquilo que nos é pregado, e é na própria palavra que nós entendemos que é o Espírito Santo que vem agir sobre tudo isso e nos convence de tudo o que é preciso fazer. A missão principal da igreja é pregar o Evangelho.
E Paulo vem aqui falando sobre o valor da Escritura, numa sequência em que ele acaba de falar a respeito do testemunho de vida que ele próprio tinha presenciado e que ele próprio vivia. Em seguida a isso, ele fala com Timóteo a respeito da fidelidade quanto à pregação do Evangelho. Isso está lá no capítulo 4, no comecinho dele, é um texto também muito conhecido. E ele começa a se despedir do seu discípulo. Ele demonstra sua tristeza pelo abandono. O grande plantador de igreja de quase todo o entorno do Mediterrâneo, num tempo em que não havia igreja por aí. Ele era o pioneiro na maioria dessas igrejas. Ele chega ao final da sua vida dizendo a Timóteo: eu estou sozinho, fiquei sozinho. Ele demonstra tristeza por isso, ele era gente, como os pastores são gente. Por incrível que pareça para alguns, os pastores são pessoas, eles têm emoções, eles têm sentimentos também. E ele abençoa os irmãos que são fiéis a ele, são fiéis ao chamado. Lá no finalzinho do capítulo 4, a partir do versículo 6, ele deixa então uma bênção, numa forma de despedida àqueles irmãos. A persistência, meus irmãos, é uma bênção enorme para o Filho de Deus e nos conduz a lugares de honra e de vitória. Eu me lembro de 2 episódios que eu tive que pesquisar para lembrar dos nomes que eu não lembrava. Um deles é de uma mulher chamada Gabrielle Andersen. Alguém lembra quem é Gabrielle Andersen? Alguém lembra? Você lembra? Um lembrou aqui. Gabrielle Andersen foi aquela mulher que na Olimpíadas de Los Angeles de 84, ela aparece sem conseguir nem andar direito, mas ela vem cambaleando pela pista. Alguém se lembra dessa imagem? Pois bem, da imagem você lembrava, do nome dela você não lembrava. O que isso quer dizer? Que o ato daquela pessoa não saiu da sua mente. Há um outro sujeito, que esse eu tive que pesquisar, eu estava vendo um documentário, aparece o nome dele, e eu depois fui pesquisar, um tal de Vito Bertoldo, era um descendente de italianos, americano, na época da Segunda Guerra. Ele queria porque queria ir para a guerra. O problema dele é que ele era baixinho, franzina e não enxergava direito. Aí o exército americano disse: não, zarolha, tampinha e magrela não vai para a guerra. Não tem jeito, não vai derrubar nenhum alemão. O problema todo é que começa a morrer muita gente na guerra, inclusive americanos. E o plano B é pegar quem ninguém queria antes. Aí pegam o Vito Bertoldo e o mandam como soldado. Depois ele foi promovido a soldado de primeira classe, e ele vai para uma unidade. O problema é que ele arranjava confusão com todo mundo. Além de tudo, ele arranjava confusão com todo mundo, até com o sargento da unidade dele. Surgiu a necessidade de mandar alguns voluntários para um lugar para impedir que uma grande quantidade de alemães fortemente armados passasse, enquanto o restante conseguia sair dali, fugir mesmo, ir para algum local mais seguro para refazer as forças. E os voluntários apareceram. Ele foi mandado como voluntário, porque ninguém queria ele por perto, e ele foi. E tudo bem, ele foi. Quando ele chega lá e eles descobriram que as unidades alemãs que vinham chegando eram muito maiores do que se pensava. Tinham blindados, veículos blindados, tinham muitos soldados. E ele consegue ficar 48 horas sozinho numa cidade, porque ele mandou os companheiros que sobraram irem embora, ele ficou sozinho numa cidade, e ele sozinho conseguiu deter toda uma companhia de carros blindados alemães. Ele sozinho. O franzina, zarolha, baixinho, criador de casos, foi quem salvou muitas vidas. Ele foi um dos ganhadores, um dos pouquíssimos ganhadores da medalha de honra, que é a mais alta condecoração militar americana. O que eu queria dizer para vocês é que pessoas comuns, se chamadas por Deus, e pessoas com muitos problemas, inclusive deficiências em várias áreas, dificuldades, se chamados por Deus, vão cumprir o seu ministério. Porque se pessoas comuns cumpriram aquelas 2 atividades a que se propuseram, quanto mais pessoas movidas pelo Espírito Santo o farão. E por causa disso, nós vamos ler esse texto agora.
porque ele tem tudo a ver com essas questões que foram tratadas até agora. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Oremos. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida e será exposta agora ao nosso coração. Abre, ó Deus, a nossa percepção, nosso entendimento, os nossos olhos espirituais, e que nós possamos entender qual é o Teu plano, qual é o Teu alimento para cada um de nós nesta noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém. O primeiro ponto que eu queria destacar é que nós precisamos estar firmes na graça. Quando Paulo começa a falar aqui, ele diz: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Quando Paulo fala isso aqui, fortifica-te na graça, é a resultante daquilo que ouviste de mim. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste. Isso é uma referência clara ao capítulo 1, em que Paulo faz uma introdução, falando uma série de coisas a Timóteo, particularmente o versículo 13, quando ele diz assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. O primeiro dever daquele que prega o Evangelho, e não apenas os ministros ordenados, porque a todos nós foi comissionado pregar o Evangelho, numa ou noutra medida, mas a primeira grande tarefa é não nos afastarmos daquilo que nós sabemos serem as sãs palavras. É para isso que você aprende doutrina, para que você saiba quais são as sãs palavras. É para isso que nós temos os nossos símbolos de fé, para que eles nos balizem a fim de não nos afastarmos nunca das sãs doutrinas. Essas são as sãs palavras. Paulo ensina a Timóteo qual é a razão para que isso aconteça. E ele prossegue dizendo: não é você ficar cheio de poder, não é você ter muita autoridade, não é você se ufanar de qualquer coisa, não é de você se projetar, não é para você se tornar um grande pregador, conhecido em todo o entorno do Mediterrâneo. Eu vou embora, eu vou morrer, então quem sabe você fica no meu lugar. O objetivo não é você ser famoso, bom, cheio do dinheiro, não é você ter nada disso. O objetivo é ensinar outros fiéis. Timóteo, eu chamei você para perto de mim, ensinei a você tudo o que estava no meu coração, tudo que eram as sãs palavras, com uma finalidade: é que você prossiga fazendo com os outros aquilo que eu fiz com você. Paulo é bastante claro quando ele diz aqui. No capítulo 2, versículos 14 até o 19, quando ele insta Timóteo mais uma vez, ele diz assim: recomenda estas coisas. Que coisas? Essas que nós lemos e tudo que foi falado até aqui por Paulo. Todo o capítulo 2, 1 e 2 até aqui. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E aí, daqui por diante, ele vai dando outras atribuições, outros conselhos que Timóteo deveria seguir, a fim de que ele conseguisse pregar para os demais, imitando Paulo em tudo aquilo que ele viu Paulo fazendo. Ele deve fazer a fim de que outros também imitem Timóteo e venham com isso a fazer prosperar o volume, as fronteiras, o tamanho do reino de Deus. O texto fala também daqueles que se entregam a pagar um preço muito alto, um preço elevado por pregarem exclusivamente a palavra de Deus. Meus irmãos, se nós pregarmos apenas a palavra de Deus, nós vamos ter problemas. Vamos ter problemas fora da igreja e vamos ter problemas dentro da igreja. E aqui vai um balde de água fria naqueles que eu falei antes.
Se não é vocacionado, fica quieto até que o Senhor confirme. Porque se tem uma coisa que pastor enfrenta é problema, desde que ele pregue exclusivamente a palavra de Deus. A palavra de Deus gera comichão nos ouvidos, a alma daquele que está incomodado com a verdade do Senhor, se incomoda ainda mais quando ouve o constrangimento de um Deus santo ordenar que uma pessoa comum como ela abra este livro e fale a palavra de um Deus que é santo. Isso incomoda o ser humano. A natureza humana não aguenta isso. E muitos de fora e muitos de dentro. Por quê? A palavra nos adverte que dentro nós temos o joio misturado com o trigo. Não tem jeito. Tá? Isso é algo que nós vamos carregar conosco. Mas é isso que Paulo anima Timóteo a fazer. E ele diz mais: por causa disso você vai sofrer. Olha só que alentador. Paulo diz para Timóteo: continua pregando a sã doutrina, porque aí você vai ter problema e você vai sofrer. Que convite agradável. Mas é isso que Paulo faz com Timóteo. É isso que Paulo anima Timóteo a fazer, porque certamente Timóteo enfrentaria sofrimentos. Paulo está se deixando como algo numa vitrine para Timóteo. É como se Paulo estivesse dizendo: Timóteo, olha só o que aconteceu comigo. Eu preguei apenas a palavra que eu recebi do Senhor. E essa palavra é que eu tenho comunicado ao longo dos meus anos de ministério. Olha como é que eu estou morrendo agora, estou sozinho, estou com frio, estou numa masmorra, não tenho livros, não tenho uma capa para me aquecer. Um monte de gente foi embora. Gente que andava comigo foi embora e não quer mais saber de mim. Estou sozinho, não tenho mais o que fazer, não tenho para onde ir. Provavelmente daqui eu vou ser liberto, mas liberto desta vida, porque eu vou me encontrar com o meu Senhor. Eu estou indo para lá com uma certeza: aquilo que Deus me deu a fazer, eu consegui fazer. Mas Timóteo, o que foi fácil não foi. E Paulo está fazendo exatamente isso quando diz para Timóteo, versículo 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E aqui nós vamos para o segundo ponto, que é o caminho para a glória. Versículos de 3 a 6. Participar dos sofrimentos do seu tutor, que era Paulo, era, na verdade, suportar com Paulo tudo o que fosse necessário para vencer em Cristo pela graça do Senhor. Nos versículos 8 a 11 do capítulo 1, Paulo começa falando assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Participa comigo dos sofrimentos, versículo 8. Agora Paulo está chamando Timóteo a fazer isso de modo efetivo. Depois, lá no versículo 10, desse mesmo capítulo 2, por esta razão, diz Paulo, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Então aqui Paulo está dizendo para ele: Timóteo, tem duas razões pelas quais a gente não desiste. A gente não desiste porque foi o próprio Senhor quem nos chamou. Não te envergonhes, portanto, do Evangelho, do nosso Senhor, é dele. Não podemos desistir por causa do Evangelho que é dele. E tem outra coisa, tem um monte de eleito que precisa ouvir essa pregação. E eu também continuo sofrendo, eu tudo suporto por causa dos eleitos. E na mentalidade de Paulo como pastor estavam essas duas questões latentes no seu ser, no seu íntimo. E ele diz para Timóteo: faça a mesma coisa no seu ministério que eu fiz também no meu a vida toda. E três figuras muito emblemáticas após a figura de mestre, porque se ele diz aqui, participa dos sofrimentos, antes ele diz, transmite a homens fiéis, ou seja, Timóteo você vai ser uma espécie de mestre para esses, que são homens fiéis e idôneos. Os mesmos que estão no versículo 10 aqui, são os eleitos do Senhor, para os quais um ministro, um pastor,
alguém idôneo na igreja precisa continuar ensinando e tutoriando, mas agora Paulo vem com 3 exemplos. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, o soldado. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O atleta. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos, o lavrador. E você pode ter olhado para esses 3 versículos e ter dito assim no seu coração: meu Deus, eu não entendi nada, para que Paulo botou essas 3 coisas? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Acontece que Paulo usa muito essas 2 linguagens, né? Essas 2 metáforas, tanto de soldado quanto de atleta. Do lavrador, bem menos. Mas aqui ele registra essas 3. Então essas 3 figuras são muito peculiares. Por quê? O soldado em serviço que não deve se envolver nos negócios desta terra, é alguém que é tão profundamente sujeito a quem o chamou, que ele vai fazer tudo o que tem que fazer por absoluta sujeição àquele que o chamou. O que isso quer dizer? Estamos no 1º século. E se uma legião romana passasse por aqui e falasse: Renato, você agora é soldado desta legião. É isso que Paulo está fazendo. Eu estaria arregimentando, se eu fosse alguém responsável por aquela legião, eu estaria arregimentando Renato. E Renato, por força da própria ordem jurídica, inclusive, do Império Romano, ele teria que se submeter totalmente, querendo ou não. Ele tinha que se submeter à ordem daquele que o arregimentou. Veja bem, não é submeter-se ao governo de algum lugar porque você foi lá e quis participar daquilo. Não é. Alguém chamou você, você não teve como dizer não, mas ao mesmo tempo você é totalmente sujeito a quem chamou você. É isso que Paulo está dizendo. Alguém nos chamou. Independente de você querer ou não, você foi chamado. O Senhor chamou você. E porque Ele chamou você, você deve se submeter a Ele integralmente, entenda ou não, goste ou não, esteja feliz ou não. Vai lá e obedece, porque Ele arregimentou você. Ponto final. Entendeu, Timóteo? É isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está tratando da sujeição absoluta ao Senhor nosso Deus. Mas aí ele vai para o versículo 5. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Olha só que coisa peculiar. O atleta precisa obedecer às regras, às normas de conduta, às normas do esporte. Quantas pessoas vocês já viram aí, depois de ganhar troféus e prêmios, serem desclassificados porque estavam infringindo as normas, né? Tomaram remédios que não podiam, foram desleais no meio do jogo, enfim, alguma coisa aconteceu. No universo desportivo, as normas são claras. Pode haver desvios, mas as normas são claras. Paulo está dizendo o seguinte: uma vez que você se sujeitou totalmente a quem chamou você, obedeça às normas, porque senão você será desclassificado. É isso que Paulo está dizendo. É como se no final ele interpelasse assim: entendeu isso também, Timóteo? E finalmente ele diz: o lavrador que trabalha, esse aqui é o que parece mais deslocado, né? O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Bom, o agricultor precisa de uma fé absoluta, uma fé intensa, que coloque-se no lugar de um agricultor. Ele olha a sua terra, limpa a terra, prepara a terra, ara a terra, aduba a terra, prepara tudo, põe as sementes, e o que ele faz? Todo dia ele volta lá, tem uma manivela que ele faz aquilo crescer. Ele sabe se o nível da chuva vem na proporção certa, ele sabe se o sol vai queimar aquilo, ele tem o que fazer. Ele não tem o que fazer. Ele preparou tudo, ele semeou do jeito que ele aprendeu certo. A partir daí ele tem que esperar. Ele não tem nenhuma ferramenta que faça a planta sair da terra. Não existe isso. O que o agricultor precisa é de uma fé, e uma fé abundante, intensa, permanente, constante, porque todo santo dia ele olha lá para o lugar que ele plantou e não tem nada. Uma semana, 2 semanas, 3 semanas, não tem nada. Só tem terra. Mas ele tem fé que as sementinhas que ele colocou ali
num dado momento, e cada cultura tem um tempo determinado, mas no tempo certo, aquilo vai sair um negocinho verdinho desse tamanhozinho da terra, vai crescer e vai dar os frutos que ele precisava. Ele está dizendo para Timóteo aqui: Timóteo, além de você se sujeitar totalmente ao Senhor, além de você obedecer completamente às normas do Senhor, você tem que chegar diante do Senhor com fé absoluta, porque senão a coisa não dá certo. É por isso, meus irmãos, que se nós avançarmos um pouquinho os nossos olhos, no capítulo 4, versículo 7 e versículo 8, nós vamos ler um versículo que tem até em para-choque de caminhão, mas que ninguém sabe direito o que quer dizer. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. De onde é que ele tirou isso? Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa terra. Combati o bom combate. Timóteo, eu me sujeitei totalmente a Deus, eu combati o bom combate. E as pessoas pensam que combater o combate é ir lá e vencer o inimigo. Não, isso é consequência. Combater o bom combate é estar total, integralmente sujeito à ordem de Deus. Isso é que leva a pessoa a dizer ao final de tudo: eu combati o bom combate. Eu posso não ter visto nada. Eu posso ter pregado a vida inteira e não ter sabido de ninguém se convertendo. Mas se você foi submisso ao Senhor, você vai poder dizer: combati o bom combate. Eu completei a carreira. Que carreira é essa? É a carreira do atleta que foi coroado porque seguiu as normas. Lá no começo, Paulo diz o que tinha que fazer e agora ele diz: sabe por que eu mandei você fazer aquilo? Porque eu fiz. E agora eu estou indo para o final. E ele diz: guardei a fé. Se alguém aí tinha dúvida que o lavrador era uma palavra de fé, a respeito de fé, Paulo mesmo lá na frente diz do que aquilo está falando. E quando é que ele diz isso? Quando no versículo anterior ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele está dizendo para Timóteo: eu estou sendo como que derramado, é uma oferta líquida, eu estou sendo derramado diante do Senhor, eu estou indo embora, não tem volta. E ele então completa aquilo que ele acaba de falar. Qual é o resultado disso? Versículo 8: já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Voltando lá para o nosso versículo 6, não há necessidade de novidades, meus irmãos. O soldado e o atleta são figuras bem conhecidas nos textos de Paulo, e uma coisa interessante que está tanto para o soldado quanto para o atleta. Tem algum atleta aqui? Mesmo que seja de fim de semana? Algumas mãos se levantaram aí. Aqui no púlpito também tem atleta? Tem. Todo mundo aqui é atleta, né? A começar de mim, né? Vocês veem pelo meu porte atlético que eu sou um bom atleta. Que o Senhor tenha misericórdia dessa minha falta de atletismo. Mas tem uma coisa comum entre soldados, entre militares e atletas. Sabe que coisa é essa? É o condicionamento. Tanto militares quanto atletas precisam condicionar seus reflexos. O sujeito, ele treina 4 anos, correndo que nem um desesperado, para chegar numa Olimpíada e disputar uma corrida que leva 15 segundos. Ele treinou 4 anos, disparando, 8, 10 horas por dia, para disputar uma prova que leva 15 segundos. Estou falando, né, dessas provas de arrancada, os 100 metros rasos, por exemplo. Por que ele treinou 4 anos seguidos? Para poder ele ficar com boa condição física também. Mas o organismo dele precisava responder sem pensar. Por que é que o militar treina tanto? Por que é que ele tem que estar aprimorado? Porque se acontecer de haver um combate, ele não pode ir para o combate pensando: bom, no meu manual dizia que eu devo pegar esse
essa peça, fazer assim com ela, depois assim, aí eu vou pôr a coronha do fuzil no ombro, vou respirar fundo e ele já morreu. Ele, entendeu, meus irmãos? Não dá. Ele tem que estar com seus reflexos condicionados. E uma das coisas que condiciona o nosso reflexo, a melhor delas é a repetição. Faz aquilo sem parar, enfadonhamente, inúmeras vezes. Até que um dia você está pronto. Se não precisar usar aquilo, glórias ao Senhor. Mas se precisar, você está pronto. Pois eu queria dizer que uma das comparações que Paulo faz conosco, filhos de Deus, é que nós temos que ter os nossos reflexos condicionados. É por isso que Paulo, nem a Bíblia, lugar nenhum, manda que nós inventemos nada. É repetição. Se nós somos atletas e soldados, na metáfora de Paulo, nós temos que repetir. Repete a pregação, é isso mesmo. Você já leu Atos dos Apóstolos? Alguém aqui já leu Atos dos Apóstolos? Vocês já notaram toda a pregação lá igual? Começa a falar de quem era Israel, do que Israel fez, do pecado de Cristo, da ressurreição, da salvação que veio depois. Toda a pregação segue os mesmos passos. Você quer pregar para que vidas sejam salvas? Pregue a mesma coisa, não invente nada. A gente só tem uma pregação, que é Jesus Cristo morto e ressurreto. Essa pregação não tem que inventar nada, não tem que fazer nada. Porque quem faz no coração não é a multiplicidade da sua habilidade. Quem faz alguma coisa no coração é o Espírito Santo do Senhor. O nosso papel como igreja é falar a mesma coisa. E a boa igreja saudável do Senhor hoje é aquela que está na tradição de que há 2000 anos prega a mesma coisa. Se um dia nós não pregarmos mais Cristo, fecha a porta, é melhor ir embora. Porque a nossa missão é pregar Cristo e este ressurreto. E a gente com isso vai condicionando os nossos reflexos. E finalmente, no último versículo, e aqui já estou indo para o encerramento, a missão final. Paulo diz: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Paulo está dizendo aqui: eu já te falei um monte de coisa, Timóteo, eu já escrevi aí para você um monte de coisa. Vamos lembrar que Timóteo não estava com Paulo, isso foi uma carta enviada a ele. Eu ainda vou te falar outras coisas, Timóteo, ainda vou escrever o resto dessa carta. Mas com tudo que eu falei até agora para você, você tem que fazer o seguinte: para e medita com calma em tudo que eu estou falando. Talvez você não entenda numa primeira leitura, mas o Senhor vai ajudar você a entender todas as coisas. É isso que Paulo fala para Timóteo quando ele diz: pondera. Ponderar é isso, é meditar com calma. É Deus mesmo quem dá a compreensão de tudo que nos aguarda pela frente, inclusive daquelas coisas que não gostaríamos de enfrentar, mas que nós sabemos que por causa do plano eterno e soberano de Deus, podem ser os caminhos pelos quais Deus venha realizar os seus planos entre nós. Ou você acha que José ficou feliz da vida quando se pegou dentro de um poço vendido pelos irmãos? Ai, que alegria, né? Agora eu fui vendido pelos meus irmãos. Só se ele fosse doente. Ou ele ficou feliz da vida quando foi parar numa masmorra, fugindo, né, de Potifar e da sua mulher. Ai, que alegria, eu estou na prisão. Deus não nos chama a que sejamos masoquistas. Ele nos chama a que nós sejamos cônscios de que é possível e, via de regra, enfrentaremos momentos difíceis por causa do próprio Deus. Isso não quer dizer que a gente vá se entregar ao alto flagelo. Mas aqui Paulo está dizendo: é o Senhor quem vai falar para vocês. E o refrigério de tudo isso está pautado naquilo que Paulo acabou de falar lá no capítulo 1. Quando Paulo lembra a Timóteo: olha que maravilha a tua criação, olha como isso aconteceu, isso fortificou você. A salvação vem dos atos de Deus. Paulo lembra isso a Timóteo, lá no capítulo 1. Ele também guarda o nosso depósito, capítulo 1, versículo 12. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito
até aquele dia. Que dia é esse? Aquele dia que Paulo falou lá na frente. Agora eu estou sendo oferecido como libação, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O Senhor mesmo concederá aos santos a coroa da justiça, que somente Ele pode dar. Isso tudo, meus irmãos, nos mostra que nós temos algumas finalidades quando percebemos o chamado do Senhor. E nós temos 3 orientações que ficam como aplicação para nós. A primeira delas, é que nós precisamos nos fortalecer na graça para cumprir a missão. E aqui, além de falar aos irmãos, eu lembro isso aos meus colegas de ministério, porque nós temos dias difíceis que apresentam cada vez dificuldades peculiares para nós, enfrentamos sim. Mas nós temos uma solução imediata para o alívio do nosso coração, é a graça do Senhor. Quando ela se abate sobre a nossa vida, aquilo que nos abatia sai do nosso caminho. Não imediatamente, porque algumas lutas são pertinazes, mas o Senhor de todas elas tem nos livrado. O Senhor tem nos guiado amorosamente para longe dos maiores perigos da nossa vida. E os momentos de angústia nada mais são do que excelentes oportunidades para entendermos o refrigério que vem do Senhor. A segunda coisa é que nós precisamos suportar o que vier pela frente. Há irmãos aqui com muito mais tempo de ministério do que eu. Já suportaram muita coisa no ministério, mas eu tenho certeza de algo. Até o último fôlego, teremos que suportar elementos no ministério. A grande esperança é aquilo que Paulo fala. É Cristo quem renova a nossa mente, é Cristo quem renova o nosso ânimo, e é Ele quem nos permite andar passos que talvez não pensássemos, mas serem possíveis. É o Senhor quem nos faz dar mais passos, quando nós olhamos para frente e sabemos plenamente, pela experiência e por aquilo que percebemos, que teremos que suportar novas dificuldades diante de nós. O Senhor, que por graça nos fortalece, é o mesmo Senhor que por misericórdia nos faz suportar as novas angústias que a vida prepara para nós. Amém, queridos? Isso serve para todos nós. E finalmente, falando para todos nós mais uma vez, descanse em Deus. Porque há coisas que nós não vamos entender. E a minha sugestão é que, ao invés de ficar perguntando lá no seu coração, mas Senhor, por quê? Por que eu? Por que comigo? Você volte para ler esse versículo 7 aqui. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Há coisas que você ainda não compreende, que você se submete porque é um bom soldado, que você obedece porque é um bom atleta, e que você exerce aquela fé que o Senhor pôs no seu coração, porque você é um bom lavrador. Mas há coisas que você não entende, nem sendo bom lavrador, nem sendo bom atleta, nem sendo bom soldado. Há coisas que você aceita que vêm do Senhor e tem que esperar até que o Senhor mesmo dê compreensão daquilo que você vive no seu dia e ainda viverá nos dias vindouros. Amém, queridos? Eu peço que o Senhor abençoe vocês. Abençoe os pastores, presbíteros aqui presentes. Abençoe este presbitério. Há 2 presbitérios aqui em Juiz de Fora, não é? Abençoe estes presbitérios aqui da cidade, esta igreja, a igreja bíblica. Abençoe todos vocês. E que Ele próprio dirija a mente e o coração dos irmãos, a fim de que deem passos que talvez vocês não imaginem. E depois de tudo isso que eu falei, se você tinha vontade de se candidatar de alguma forma para ser um aspirante ao ministério,
E se você tem certeza da vocação, aí procure os pastores. Porque tendo convicção, o Senhor haverá de preparar você. Amém? Vamos inclinar nossa fronte um minutinho? Senhor Deus, a Tua palavra projeta sobre nós a Tua multiforme sabedoria. E nesta noite, Senhor, nós fomos expostos a um trecho de um dos santos do passado, que tendo se resignado a uma vida como a que ele teve, tem hoje, Senhor, os louros da história e nos deixou o exemplo para que nós possamos seguir também. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que ao longo da história da redenção deixaram a sua marca, o seu sangue na história. Mas também, Senhor, olha para nós que aqui estamos hoje e faz, ó Deus, com que nós sejamos habilitados pelo Senhor a chegar àquele último dia, ver a nossa vida sendo exposta ao Senhor e que nós possamos dizer: o Senhor me guardou, o Senhor me abençoou, o Senhor me fez compreender tudo, o Senhor me fez seguir a boa jornada, o Senhor me ajudou a ser submisso, obediente e a ter fé. E agora eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu cheguei lá, por causa dessa fé. Obrigado a Deus por Tua mão que tem nos guardado. E eu peço que o Senhor se derrame sobre cada irmão desta igreja, cada pessoa aqui presente e suas famílias, e cada pessoa que nos ouve através de quaisquer outros meios que não o presencial. Por tudo, Senhor, rogamos a Tua bênção e a Tua paz em nome de Cristo, Salvador nosso. Amém.